Você falar sobre isso, Hugo, dá até um frio na espinha, porque o torcedor santista, quando ele tem esse monte de coisa para dar certo, no fim dá errado. O Santos é impressionante quanto a isso. O Santos adora atrapalhar tudo quando tem tudo para dar certo. Mas, enfim, você tem razão. Hoje é um jogo que o Santos tem que conseguir se impor, porque o Atlético Mineiro está numa fase horrorosa e não tem que ser o Santos a conseguir tirar deles toda essa zica, né? Principalmente porque eles vêm pressionados não só pela colocação deles na tabela, por causa da eliminação do meio da semana para um rival ali. Então, assim, eles vêm bem pressionados. O Santos tem que ser inteligente e usar essa pressão que está lá do outro lado ao seu favor para tentar sair lá da Arena MRV com resultado positivo, porque tem tudo para ser um jogo difícil. Como você disse, o São Paulo ele acabou de chegar e ele é um maluco. A gente não sabe se ele vai fazer o mesmo que ele fez no meio da semana, se ele vai mudar tudo, como que o time vai agir hoje. Eu só sei que, claro, a gente tem aquele sentimento em relação a ele de querer uma vingança, né? Não só pela nossa colocação na tabela, mas a gente quer muito que o Santos consiga esse resultado positivo para, tipo, olha lá, a gente consegue ser melhor que você. Não só isso, como assim, ele deixou muito claro até pro Lucas Mussetti, lá na entrevista que ele deu, e que ele falou o seguinte, né, que seria uma irresponsabilidade ele assumir o Santos e cair com o clube. O que para mim demonstra muito da qualidade dele como técnico. Porque Exato, o técnico ele não achou que tinha potencial de manter o Santos na Série A, e pior, ele ficou com medo do Santos manchar a carreira dele, como se ele já não tivesse feito um monte de merda. Não, e aí tem uma outra questão assim, importante, tá? Quase 300 aparelhos conectados. Galera, vamos no like aí. Daqui a pouco eu vou me despedir da galera do meu canal e eu vou querer que o pessoal venha direto aqui para Peixão TV, tá? Você vai ser redirecionado diretamente. Vou fazer isso até agora, ó. Tem 100 pessoas lá no canal Jornalismo com Hugo Pereira, que vai trocar de nome novo, vamos vender o name right. Então, vem todo mundo aqui rapidamente, vem todo mundo aqui para Peixão TV, tá? Quero ver, vou te redirecionar agora. Vocês vêm todos aqui para o Peixão TV para a gente continuar a nossa troca de ideias, tá bom? Ó, galera tá vindo agora aqui para Peixão TV, então vamos continuar falando bastante aqui sobre o Santos Futebol Clube. Bárbara saiu da tela um pouquinho, daqui a pouco a gente retorna com ela aqui. Bom, ela já voltou. Ó, só para deixar claro uma coisa. Quando o Sampaoli fala isso, ele tá dizendo assim, ó, vocês são ruins. Então, jogadores do Santos, né? O Sampaoli disse que não treinaria o Santos porque os jogadores são ruins. Cara, um pouco de ódio no coração e mostra pro Sampaoli o contrário. Não, e outra, né, Hugo? Bom mesmo é o elenco do Atlético Mineiro, que é aquele elenco de milhões que todo mundo acha que tinha tudo para ganhar tudo e não consegue ganhar nada. Ótimo elenco, parabéns. Então, é isso que eu quero dizer. E o torcedor do Santos, às vezes com síndrome de vira-lata, que isso tem muito, né, infelizmente, começam, não, realmente, São Paulo tem razão, não sei o quê, eu entendo até que muitas vezes o motivo seja atacar a diretoria, eu acho que tem que atacar mesmo, mas também, assim, tem que torcer pelo time, pô, não tem muito o que fazer, tem que torcer pelo time. Então, assim, que os caras ficam... Nosso ódio à diretoria não pode ser maior do que o nosso amor ao Santos, afinal, que fique... o Santos tem que se manter na elite, ponto. Que fique à vontade o Santos para poder jogar, né, hoje, e os caras vingarem aí o São Paulo, que tanto falou que o time era ruim. É isso, pô. Um pouco de ódio no coração. Zé Ivaldo, Neymar. O São Paulo não quis treinar você, Neymar. O São Paulo não quis treinar você. E o Vagão do VLT falou que estava irritando o torcedor era que antes o time não estava correndo o jogo todo e resolviam correr faltando 10, 15 minutos. Eu acho que isso muito tem a ver com a preparação física do Santos. Hoje, inúmeros atletas falam que saem do treino do Vojvoda para morrer, que saem pensando já na cama para dormir de tão intenso que é. Então tava faltando isso. Não é que eles não queriam correr, que eles estavam de boa, que não tinha treinamento adequado para que eles conseguissem render os 90 minutos. Então, não, e tem uma outra questão, né, Bárbara, que a gente precisa colocar, e é importante, que para mim o Santos tem jogadores com potencial de
somar os pontos necessários para poder escapar do rebaixamento. Para mim, a situação é diferente de 23 em todos os sentidos. Por exemplo, em 2023, nesse momento, nessa rodada mais ou menos, o Santos efetivou o presuntinho, que não era técnico e que provou. Inclusive, eu sou da teoria, o Cruzeiro, foi assim, ó, o Santos, ele empatou com o São Paulo na Vila Belmiro em 0-0, tinha vencido o Flamengo, né, vencido o Goiás, perdão, e empatou com o São Paulo em 0-0 na Vila Belmiro. Teve a data FIFA, 15 dias, igualzinho agora. Teve a data FIFA. Nessa data FIFA, o Cruzeiro tinha um jogo a menos e 2 pontos a menos que o Santos. O Cruzeiro trocou de treinador. O Cruzeiro foi lá, demitiu, se não me engano, o Zé Ricardo e contratou o Paulo Autuori. É o seguinte, amigo, a gente tem 40 pontos, a gente precisa de 6 pontos para escapar em 5 jogos. É isso, a gente tem 15, tem que fazer 6. Tem que fazer 6 pontos, exatamente, 40. Você consegue. O Paulo Autuori foi lá, empatou um jogo aqui, empatou um jogo ali, segurou o Botafogo em casa e não sei o quê. Fez 7 pontos, terminou 47 o Cruzeiro naquele ano lá. E aí conseguiu escapar. Porque pegou um técnico que já foi bicampeão de Libertadores, campeão brasileiro, não sei o que e tal. O Santos, nas últimas 4 rodadas, torcedor, é assustador isso, tá? Nas últimas 4 rodadas, o Santos precisava fazer 3 pontos para escapar. 3 pontos para escapar. Fez 1. Empatou com o Botafogo e perdeu os outros 3. Por quê? Faltou liderança, faltou treinador. O Marcos Leonardo e o Jean Lucas chegaram lá daquele jeito. Não tinha alguém para contornar a situação. Não tinha ninguém para fazer isso. Contra o Fluminense, eu me lembro, tava na Vila, eu narrei esse jogo lá. Eu me lembro que tava o seguinte, o clima era assim, olha, vamos para cima do Fluminense, não sei o quê. Cara, parecia um time amador contra um time profissional. O Fluminense fazia gol. Aquele dia foi humilhante, juro pra você, Hugo. Pra mim, aquele dia foi mais humilhante que o 6-0 do Vasco. Assim, aquele dia, o Fluminense estava fazendo o Santos de bobinho. Eles ficavam Exato. a bola e os jogadores perdidos. Nossa, então, claramente, o Fluminense também não estava nem aí mais pro campeonato. Claramente, o que tinha que acontecer ali era o seguinte, 0-0. Com certeza, sabe? concordo. 0. Porque o Santos se salvaria com aquele empate. Eu explico por quê. Porque, ó, o Bahia fez 44, tá? O Santos fez 43. Se o Santos empatasse aquele jogo, ia para 44. O empate contra o Fortaleza salvaria o Santos. Aí você fala, mas o Santos perdeu o Fortaleza. O Santos perdeu o Fortaleza, porque como tava 1-1 e o Santos estava caindo, o goleiro resolveu sair o gol. O Fortaleza não faria aquele gol em situações normais, né? O cara não ia ter o gol livre. O empate salvaria o Santos contra a equipe do Fortaleza. Então faltou inteligência. A primeira coisa que eu falei, e eu quero muito isso, o Santos tem que jogar com inteligência. Olha a sequência do Santos até o jogo contra o Botafogo na 11ª rodada. Atlético agora, tá brigando contra o Santos. São Paulo, escapou, mas o jogo é na Vila. Tá? Escapou, mas o jogo é na Vila. Escapou, mas o jogo é na Vila, né? O Santos vai jogar contra o Bragantino. São Paulo. Acho que nos últimos 10 jogos o Bragantino ganhou 1, perdeu 9. Ou 8, alguma coisa assim. Bragantino. Depois Grêmio, na Vila. Depois Grêmio na Vila, tá disputando diretamente com o Santos. O Grêmio perdeu ontem pro Mirassol. Depois Ceará, tá ali também, fora, mas o Santos ganhou do Ceará lá ano passado. Com o Juventude ganhou do Ceará lá, pô. Então, assim, não é um jogo que dá pra pontuar. Depois, Corinthians e Vitória na Vila, na sequência. Então, esses 7 jogos pro Santos, 7 jogos, assim, são 21 pontos. Oi? Eles são decisivos. O Santos tem que fazer a parte dele para aí já ir pro final do campeonato mais tranquilo.